Paz e bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, boa segunda-feira, mais uma semana começando, mais planos, projetos, mais bênçãos para as nossas vidas. Então é muito bom poder começar a semana meditando a palavra amorosa de Deus. Eu gosto de me referir a ela desse modo: palavra amorosa e libertadora de Deus. Amorosa porque ela gera transformação, você se sente uma pessoa melhor, você modifica o seu modo de pensar, o seu modo de agir no mundo, o seu modo de se relacionar com as pessoas. Quando a gente entra em contato com o que é mais puro, que é a palavra de Deus, a gente vai se tornando uma pessoa mais calma, deveria de se tornar uma pessoa mais calma, mais serena, menos desesperada, menos irritada, briguenta, enfim. E libertadora, porque liberta o nosso sentimento, liberta a nossa alma, liberta os nossos pensamentos, daquilo que nos aprisiona, daquelas pequenas bobagens que a gente cultiva ao longo da nossa vida, sentimentos de culpa que não nos levam a nada, só nos fazem afundar, nos lamentar, nos libertam de uma mentalidade de um Deus exclusivista que cuida somente de um grupo seleto de pessoas, as pessoas exclusivas de Deus, e as outras que não são exclusivas não merecem o amor de Deus. Então, palavra libertadora e amorosa de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos meditar o Evangelho refletindo justamente isso, esse chamado pessoal de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu chamo sua atenção para o versículo 46, quando Natanael, que está ali com Filipe, pergunta: de Nazaré pode sair coisa boa? Eles estão falando de Jesus, nosso Senhor. Quando Natanael pergunta: de Nazaré pode sair coisa boa? Ele está levantando um questionamento social, porque Nazaré era conhecido pelos judeus que ali moravam e que haviam se misturado. Podemos dizer que não eram judeus puros, que não cultivavam os costumes de Israel. Eram judeus que estavam convivendo com pagãos também. Então não eram judeus considerados bons perante a consideração das pessoas. Então, de Nazaré pode sair alguém com pensamento válido para a nossa vida? Então, olha só a imagem que as pessoas tinham de Jesus. Um camponês que veio de uma região paganizada, de uma região que havia se misturado, o judaísmo havia se misturado, aonde as pessoas já não cumpriam a lei com tanto rigor. Então veja que a liberdade que Jesus vivia e se movia, ela incomodava e ela gerava uma sensação de estranheza no coração das pessoas. É um ponto fundamental da nossa fé. Muitas vezes, quando se fala em pecado, há uma exacerbação desse conceito. O pecado existe de fato e nós somos pecadores,
Mas muitas vezes, muitos discursos, muitas pregações estão centradas na culpa, no pecado. E é sempre muito difícil falar sobre isso, porque tem pessoas que dizem, nossa, mas então você está dizendo que não tem pecado, que não é para a gente falar sobre isso? Não, só que muitas vezes a gente exagera falando só sobre isso. Até o Papa Francisco recentemente disse, parem de pregar tanto esse Deus que castiga e que pune, apresentem mais a misericórdia de Deus. E parece que a gente não consegue conviver com isso. Quando se fala de um Deus misericordioso, muitas pessoas vão dizer, nossa, mas você está esquecendo do pecado, você está esquecendo também dos erros. E não é nada disso. Falar da misericórdia não significa esquecer-se do pecado, mas significa o sentido originário da fé, que é lembrar de um Deus misericordioso, amoroso, que sabe dos pecados de fato, mas que perdoa eles, que conhece a essência do homem. Jesus, ele olha para a essência. Então, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Sim, pode. Do coração humano pode vir coisas boas. Quando você se concentra no valor humano, no valor essencial que cada um possui. Então, Jesus, ele vai dizer, olha, eu te conheço desde os primórdios, desde quando você era um projeto de Deus. Então, Jesus, ele olha com profundidade. A gente muitas vezes acha que a lei, por lei, ela deve de estar em primeiro lugar, o que é um erro. A gente olha as pessoas e fala, essa pessoa pecou contra o mandamento de Deus. Aquela outra pessoa pecou contra o quarto mandamento de Deus. E a gente não olha a essência, a gente olha somente a borda das pessoas. A gente só faz um julgamento moral das suas atitudes e não consegue olhar que dentro daquela pessoa tem um projeto infinito de Deus e que talvez ela não esteja conseguindo cumprir esse projeto porque não conseguiram olhar para ela de fato, visualizar a sua essência. E nós somos convidados a fazer essa mesma experiência de olhar a profundidade do outro. Às vezes a gente convive com pessoas e a gente não conhece a profundidade delas, a gente não consegue compreender a grandiosidade delas, a gente vê só aquele ato em si. Nossa, mas ela teve coragem de fazer isso? Nossa, mas ele é um pecador, A gente vive muito isso, né? Essa divisão. Nossa, aquela pessoa é muito pecadora, aquela pessoa ela não é de Deus. Isso é um julgamento que faz com que a gente se coloque numa posição superior às outras pessoas. Muitos casos aí que aparecem na mídia, que aparecem até mesmo dentro da nossa família muitas vezes. Alguém que comete um erro, alguém que se separa, alguém que faz isso ou que faz aquilo. Nossa, como ele pôde fazer isso? Mas e eu? E nós? Será que se a gente estivesse na situação daquela pessoa, sofrendo a dor que ela sofre, será que a gente não agiria da mesma maneira? Ou faria algo pior? Será que a gente não está simplesmente julgando ela sem saber o que é aquela dor? E julgar é muito fácil. Nós somos convidados a ter aquela experiência profunda de Jesus, a experiência de liberdade que ele gera, a liberdade para pensar, a liberdade para sentir, a liberdade para errar, para depois você reconhecer. Eu sou dessa opinião, às vezes a gente quer tanto rezar para que o outro se converta, para que o outro seja uma pessoa melhor, e a gente quer tirar daquela pessoa a possibilidade da experiência. Às vezes uma mãe e um pai, geralmente a mãe é assim, ela não quer que o filho erre, então ela quer poupar o filho, ela protege demais o filho. E aí o filho nunca aprende, porque foi tirado dele a possibilidade da reflexão, porque o tempo todo tem alguém pensando por ele, não, você não vai fazer isso. E eu sou da opinião que é preciso deixar o outro errar, para que ele por conta própria fale, bom, eu fiz esse caminho não é bom. Esse caminho eu experimentei, ele foi amargo, ele não foi doce. Então os caminhos amargos, os caminhos tortuosos, os caminhos do erro, eles são necessários em nossa vida para que a gente aprenda a voltar, a recuar, a reconhecer que a gente não é capaz sozinho o tempo todo e que a gente tem direito de refazer esse caminho. Isso é importante, acho que passando por essa experiência do caminho errado, a gente consegue compreender o caminho errado das pessoas. Quando a gente não se permite o erro, quando a gente não se permite reconhecer que a gente pegou um caminho errado, a gente não admite do outro isso também. E é um perigo. Por isso passamos a experiência de Jesus, a experiência da liberdade, a experiência da possibilidade do caminho tortuoso,
Vamos permitir as pessoas fazerem caminhos tortuosos. E ao que nos cabe, sejamos apenas cautelosos. Olha, cuidado, isso pode não ser tão bom, mas vamos respeitar a liberdade e as escolhas das pessoas, porque também faz parte do projeto de Deus estar ao lado das pessoas e deixá-las exercer a sua individualidade, exercer a sua personalidade. Vamos abrir o nosso coração a essa mensagem tão profunda de Jesus, que veio de uma região paganizada, onde não podia vir nada de bom, mas ele traz uma liberdade de pensamento profunda. Vamos pensar, e vamos pensar muito antes de agir. Que Deus te abençoe, te proteja. Se você gostou dessa mensagem, se ela acrescentou a sua vida de alguma maneira, deixa o seu like, que é esse dedinho apontando positivo. Clica nele e diz se você gostou. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te proteja de todo mal. Nessa semana, nessa sexta-feira agora, nós vamos ter uma live, que é a live dos 2 anos da missa, em comemoração da missa de quarta-feira. Então, sexta, 28 de agosto, às 19 horas, aqui na Capela do Lar São Judas Tadeu, nós vamos transmitir essa live justamente para poder tocar o teu coração e trazer boas lembranças de momentos bonitos que você viveu aqui. Sintoniza com a gente, 28 de agosto, sexta-feira, 19 horas, a gente está esperando você. Deus te abençoe.